Quem são nossos pais? O que significa o ministério da paternidade e da maternidade? Por que será que o Criador instituiu essa forma de chegar ao planeta e de iniciar a vida? Se pararmos para refletir em todos os passos que ordenam este caminho, podemos ver neles aspectos tão maravilhosos do amor divino. É isso que faremos nessa noite. Vamos olhar com os olhos do nosso coração a jornada da maternidade e da paternidade, para compreender com os olhos do coração tudo que lá está inscrito sem palavras. O começo dessa jornada, da nossa chegada aqui, começa com algo tão leve, tão brejeiro, tão primaveril. O começo da nossa jornada começa com duas pessoas se encantando uma com a outra. É muito importante a gente poder olhar que o primeiro passo para a nossa chegada aqui começou com o encantamento do nosso pai e da nossa mãe, um pelo outro. E eu peço para todos que estamos neste momento fazendo esta reflexão juntos e os que poderão vir a ouvi-la, que façam essa abertura no coração para tatear esse enamoramento dos nossos pais, para que nós pudéssemos chegar. Do lado externo era apenas dois seres humanos se enamorando, se interessando, tendo seu coração inflamado pela presença do outro, e aqui fala inflamado no sentido positivo, calor, alegria, vontade de proximidade, de intimidade, vontade de penetração um no corpo do outro. Que símbolo mais potente e poderoso do que é dar à luz, paternar e maternar. É algo tão profundo, tão sério, que é preciso que um corpo penetre no outro para que haja a nossa chegada, para que haja fecundação, para que haja a nossa possibilidade de chegar. Peço que cada um fale para si, com a intimidade do seu coração. Foi preciso que o esperma do meu pai penetrasse o corpo da minha mãe, acessasse os seus óvulos, para que eu pudesse chegar à Terra. E diga isso para si, escute isso com a reverência que essa experiência nos pede. Foi preciso tanta coisa, tanta quebra de exterioridade, de rigidez, de paradigmas,
para que um homem e uma mulher pudessem dar um ao outro esta experiência que sela a possibilidade da nossa chegada. Ou seja, chegar à Terra pressupõe entrega, pressupõe confiança, pressupõe doar-se um ao outro, doar parte de si, um óvulo, um esperma, doar a sua alegria, o seu prazer, mesmo que seja por um momento, quando há uma fecundação, algo de troca acontece, além dos parâmetros da racionalidade entre um homem e uma mulher. Mesmo se falamos de relações que não foram por penetração, de fecundações que foram feitas fora do corpo, não importa uma parte do corpo do outro, o seu esperma penetrou a corporalidade daquela que seria a mãe. Para um pouco para pensar no significado disso. Consciente ou não, alguém se abriu para que o outro pudesse fecundá-lo. Se pensarmos neste comportamento como uma imagem que pode se replicar, se recriar e fecundar novas coisas, não só no físico, na alma, nos sentimentos, na vida social, na vida coletiva. Neste momento ali, que precedeu a nossa chegada na Terra, algo de renovador na Terra aconteceu. Um ser humano permitiu que o outro o fecundasse, oferecendo de si algo e permitindo que o outro oferecesse algo de si e que o encontro dos dois gerasse uma nova força. Se olharmos para esta pequena cena, com o coração, veremos que nela tem o resumo de qualquer ato criativo, de qualquer renovação, de qualquer possibilidade que a vida neste planeta possa evoluir. Onde existe alguém que se abre, não só no corpo físico, mas no sentimento, no pensamento, nas suas emoções, para que algo diferente de si penetre e fecunde, a vida se renova. E se olharmos para isso como a primeira experiência da nossa vida e formos fiéis a isso, só a isso, o que viria como segundo passo é aquela individualidade que vai ser formada ali por este encontro, poder aprender da sua chegada a se abrir para as lições trazidas por este Pai, as lições trazidas por esta Mãe. É um novo penetrar na alma de duas pessoas agora sobre a alma de uma terceira, o filho.
o processo de maternar, de paternar e de filiar-se nada mais é nos momentos onde ele é efetivo e acontece, porque paternar e maternar e filiar-se não significa estar sobre a mesma casa e o mesmo teto. Significa fazer com a alma, frente a esses dois, aquilo que o óvulo fez e o esperma gerando uma terceira vida. Um terceiro momento de expressão da vida. Cada vez que alguém abre a sua alma para que a experiência luminosa ou sombria do seu pai e da sua mãe possam fecundá-lo, algo de novo se manifesta na vida desta pessoa. Maternar e paternar significa fornecer matéria-prima para que a vida na terceira margem do rio aconteça, na alma daquele filho que já recebeu a corporalidade, no momento onde houve o encontro da substância física, esperma e óvulo. Este processo é semelhante. Para que ele possa acontecer na alma agora, é preciso que venha a substância trazida pela história, pela vida, pelas experiências desse pai, pelas histórias, pela vida e pela experiência dessa mãe. E que aquilo dialogue com a alma daquele ser, que recebeu já o corpo deles, mas que traz ainda uma alma que é própria, individual, intransferível, para ser fecundada agora pelo óvulo e pelo esperma, entre 1000 aspas, vindo da linhagem do pai e da linhagem da mãe. Não receber esse ensinamento pode acontecer tanto por trilhos para desenvolver virtudes ou trilho para solucionar vícios e defeitos. Diante do Criador não tem diferença alguma. O que nos difere do projeto do Criador é não abrirmos a nossa alma para recebermos esse insumo que é a síntese da vida, da história desta pessoa que se transformou em meu pai, deste ser que se transformou em a minha mãe e de todos aqueles que vieram antes. Este ato de renovação da vida pode continuar acontecendo até o último suspiro, mesmo que esses pais não estejam mais na Terra. Eles deixaram em nós, tanto através do DNA, na nossa corporalidade, como através daquilo que nos foi transmitido pela cultura, pela convivência, toda a matéria-prima que precisamos para, trazendo o nosso DNA espiritual, entre aspas, ou seja, trazendo para a vida aquilo que trouxemos do mundo espiritual, na forma de novos impulsos, intenções pré-natais, a matéria-prima para fecundar aquilo que está em nós através dos nossos pais, mesmo que eles não estejam mais presentes. Esse diálogo pode continuar se repetindo, não só nesta vida. Aquilo que aprendemos com os nossos pais em cada vida ainda continua disponível para novos níveis de aperfeiçoamento, mesmo quando deixamos a matéria, porque levamos daqui memórias que nos acompanham,
que foram ativadas em nós através da convivência com esses pais. E levamos memórias que foram trabalhadas pelo que trouxemos naquela vida, e levamos memórias daquilo que não trabalhamos, não conseguimos olhar, e que traremos para outra vida, para conseguir gerar esta nova vida em nós a partir deste trabalho. Se compreendermos profundamente essa dinâmica, não há nem o que se perdoar, porque o que não fizemos era porque não sabíamos. E se não sabemos, somos crianças diante de Deus, mas podemos fazer no exato momento que compreendemos. O Criador não espera de nós que façamos aquilo que não compreendemos. O que é esperado que façamos é aquilo que podemos abrir a nossa alma, como um dia a nossa mãe se abriu para o nosso pai, para que o nosso corpo fosse gestado, de abrirmos a nossa alma para sermos gestados na alma pelos inputs que o nosso pai e a nossa mãe nos trazem. Toda vez que reagimos a este trabalho, começamos a sofrer, porque este é o trabalho que viemos fazer. E o nosso sofrimento é um sinal de que estamos reagindo a este trabalho. E aí o que precisamos fazer? Apenas começar a fazer o trabalho. Não precisamos agora nos imolarmos porque não fizemos. Precisamos só dizer: há sofrimento? Então tem algo que eu não estou enxergando daquilo que eu vim fazer na terra e que tomei meu pai e minha mãe como a fonte inspiradora para o meu trabalho pessoal. O trabalho é meu, eles não têm a menor responsabilidade sobre o trabalho que eu escolhi fazer ao escolhê-los como pais. Então, a pergunta que pode nos encaminhar a cada dia, e quando falo a cada dia, é porque essa pergunta precisa ser repetida na nossa consciência a cada dia, porque o véu que cai sobre nós quando entramos na corporalidade e que esquecemos o contrato combinado é tão forte que quando despertamos para isso, precisamos fazer quase que desta pergunta a nossa oração. Qual foi mesmo o propósito da escolha deste pai que é assim, desta mãe que é assim? E quando nos colocamos nesta atitude, saímos da tentação que graça, não no sentido de uma graça, de que epidemicamente vive na terra, de que podemos aqui reescolher os pais e fazemos isso de uma forma sutil quando começamos a criticá-los e a não reconhecer o mérito do trabalho deles sendo como são sobre a nossa consciência. Esta pergunta de com que propósito, para quê, para dar que salto evolutivo eu escolhi conviver com aquele vício, aquele defeito do meu pai, aquele vício, aquele defeito da minha mãe, e com aquela qualidade, aquela virtude de cada um deles. Esta é a pergunta do filho. O trabalho do pai e da mãe é apenas ser quem são.
porque o combinado é eles sendo quem são, trariam para nós o aprendizado que lá, antes de vir com Cristo, tivemos a felicidade de compreender que a nossa alma depende daquele aprendizado para dar o próximo passo. Como o véu da ignorância que cai quando entramos na matéria é tão intenso e tão forte, o que faz o Criador? Coloca na nossa vida, nossa família espiritual, nossos aliados, os mensageiros, os professores, os mestres, aqueles que escolhemos que estariam na nossa vida dando sinais, o nosso anjo incansável neste trabalho, para que possamos, além do véu da ignorância, podermos parar e pensar, se eles me deram a vida, foram eles os transmissores da vida, será que é só a vida física? Se o Criador concordou que eles fossem aqueles que passaram a vida para nós, qual é a vida que brotará do meu trabalho de olhar os vícios do meu pai, os vícios da minha mãe, como lixas polidoras do meu cristal interno? E as qualidades e as virtudes dos meus pais, como aquela luz que viria tornar o meu cristal ainda mais lindo, mais transparente, mais irradiante? Essa é a pergunta que nos fecunda, que nos remete a um enamoramento com a vida. Peço a todos que possam estar ouvindo ou venham a ouvir essas reflexões, que se coloquem diante de seus pais com esta pergunta e com essa constatação. Se Deus permitiu que vocês fossem aqueles que me transmitiram a vida física, aonde aquilo que vocês são, nos seus vícios, defeitos, qualidades e virtudes, aonde vocês são o portal para que uma nova vida em espírito brote de dentro de mim. Leve esta pergunta para o sacrário da tua alma. Cada um de nós tem a vida inteira para todos os dias perguntar-se. Esta é a pergunta fundamental. Tudo mais vem por acréscimo. Esta pergunta é a grande pergunta iniciática desta vida. Ela é para nós o que a esfinge era para os iniciados no Velho Egito. Decifra-me ou devoro-te. É o que estava escrito embaixo da esfinge. Quem nos devoraria não são nossos pais, são a nossa ignorância sobre quem são eles. Devorariam o quê? Devorariam a nossa possibilidade de salto evolutivo, de deixar para trás vícios, defeitos e fazer brotar em nós virtudes e qualidades. Se o seu coração se sente chamado, coloque seus pais na sua frente. Faça uma profunda reverência, como você fez lá na meia-noite cósmica, em gratidão por eles sendo exatamente como são.
se disponibilizarem para você tê-los como panorama do seu trabalho. Toda a vida. Porque mesmo depois de eles partirem, o DNA deles vive em nós e as memórias do que vivemos com eles vivem em nós. Peça, se você sentir que tem sentido, ao seu anjo guardião que abra os olhos do seu coração para que você se enamore desta paisagem. Ela é tua. Seus pais apenas generosamente oferecem as suas qualidades e vícios para o seu aprendizado. Este aprendizado, essa paisagem é sua, absolutamente sua. E se você olhar para ela com teu coração sagrado, você se enamorará dela. Aqui está o meu roteiro, aqui está a minha jornada. Cuidarei de cada pequena filigrana de vício da minha alma, com amor, com carinho, com discernimento, e farei quase que um ato mágico de transformar sombras em luz espiritual. Olharei para cada filigrana de virtudes e qualidades que os meus pais portam, como estrelas no céu a me guiar, e me curvarei diante dessas estrelas, dentro e fora de mim, e darei a elas o espaço do meu coração para que elas brilhem, iluminem a minha jornada, ilumine a jornada de todos aqueles que caminhem em paralelo nessa jornada evolutiva. Se for possível, que esta imagem do enamoramento pelo meu Dharma e pelo meu Karma, ele é meu, é a minha história. A minha sombra é apenas o meu pré-acerto. A minha sombra é apenas a matéria-prima da minha obra. Por que não amá-la? Como um escultor não amaria aquela grande pedra de mármore onde ele imprimirá a sensibilidade do seu coração? As nossas sombras são apenas matéria-prima daquilo que viemos construir com a nossa alma, com o nosso trabalho como escultor de si mesmo. Peço a todos que abram seu coração para sentir esta alegria do artista que recebeu a matéria-prima e o impulso criativo de transformar pedra em beleza, brilho, harmonia, alegria, virtude e bênção. Os nossos pais são apenas o nosso modelo do artista que olha para ali, como os grandes artistas tinham modelos vivos para saberem exatamente como esculpir aquela pedra da nossa alma. Pais queridos, todos, de todas as vidas, obrigada, gratidão eterna por esse humilde e generoso trabalho de ofertar a tua luz e a tua sombra para que cada um de nós possa construir a nossa jornada rumo ao Criador. Que o sopro da luz branca, do amor divino, nos banhe, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, para sempre. Amém.